Outubro, mês de aniversário de Goiânia. Dia 24, cidade completa 90 anos. É uma nonagenária. E a gente está aqui para conversar, nesse nosso podcast, a respeito da cidade, a respeito dos itens de qualidade de vida e a respeito do que o habitante de Goiânia, o goianiense, pensa a respeito da sua cidade. E temos hoje aqui para conversar, para debater, o jornalista Vacil Oliveira, que é uma pessoa que conhece a alma da cidade, o dono, o diretor executivo da Groupon, Mário Neto, e o presidente do Conselho de Administração da Groupon, Mário Filho. Então, nós vamos fazer esse debate, essa conversa, para avaliar como que está a nossa cidade, fazer um raio-x de Goiânia. Então, a primeira pergunta que eu faria para o Vacil é assim: o que o goianiense pensa da sua cidade? Olha, sempre que a gente teve a oportunidade de fazer pesquisas e também participar de eventos que as opiniões, as emoções são explicitadas, né? Uma coisa que fica muito claro é que o goianiense ele é apaixonado pela sua cidade. Há um orgulho de fazer parte de Goiânia. E é muito zeloso também. Por isso que muitas vezes a gente vê alguns administradores tendo dificuldade na gestão, e quando se vai observar, a dificuldade acaba se concentrando na parte que é chamada de zeladoria da cidade. Nós tivemos prefeitos que foram marcantes, União, por exemplo, né? Que foram marcantes nessa parte, e talvez eles que geraram, que criaram esse expediente, né? Acho que o principal deles é o União. O União era uma gestão dele foi de flores, né? Exatamente. Era uma Goiânia florida. Foi o rótulo que ele levou, deixou na história, né? Goiânia era conhecida como a cidade mais bonita do Brasil. Mais florida. Mais florida. Então você tinha uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, não só na manutenção dela, mas também na beleza. Então, você tinha prazer de ver as praças, né, as avenidas bem arborizadas também, com beleza assim, que saltava aos olhos, né? Essas coisas eu acredito que só quem viveu Goiânia consegue compreender, porque elas não são escritas, elas são sentidas pela população. E hoje, Mário, o que na sua avaliação, quer dizer, esse sentimento, essa certa nostalgia em relação ao passado, onde era a cidade das flores, e o Vacil falou que Goiânia é uma cidade muito bem tratada, uma cidade bonita, limpa. Como que está Goiânia hoje? Qual é a sua avaliação? Goiânia é uma cidade que, muito provavelmente, a gente pode dizer que ela deixou de ser a Goiânia das Flores, a cidade mais bonita do Brasil. Coisas que a gente viveu, né? Um orgulho, né? Um orgulho, né? Isso a gente não é mais, a gente já não vive mais essa realidade. E aquilo que o Vacil colocou faz muito sentido do ponto de vista de pensar da entrega do poder municipal em relação a aquilo que deve ser feito, né, assim, que é o básico. A gente pode brincar um pouco o seguinte, né? A zeladoria, né? Exatamente. Foi muito feliz essa colocação. Cara, prefeitura é quase síndico. Você tem que cuidar do problema pontual. Nós não estamos falando de grandes ideologias. Prefeitura não é isso. E a gente percebe, né? O que se percebe é que tem se faltado. Não só de agora, mas de um conjunto ao longo do tempo, que isso foi decaindo. Esse orgulho, nas gerações mais novas, já não é mais assim, porque eles não viveram. Então, deve haver um esforço para se recuperar a percepção de que, né, a gente pode... Eu me lembro muito bem de falar, não, as pessoas tinham orgulho de falar que moravam em Goiânia, um dos melhores lugares para se viver, uma das cidades mais arborizadas, com a melhor qualidade de vida. E quem vinha de fora refletia isso. Refletia a pessoa isso, voltava para o seu lugar de origem e falava isso. Né?
hoje Goiânia ela acaba sendo lembrada, principalmente por quem vem de fora, pela pujança econômica, pelo crescimento, pelo mar de modernidade, mas parece que ela deixou de ser aquela Goiânia acolhedora que a gente conheceu, certo? Isso significa que o goianiense ele tem restrições com relação à qualidade de vida que a cidade oferece? Quais são os óbices que ele tem com relação a isso? Ou qual é a opinião que ele tem com relação à qualidade de vida? A qualidade de vida, eu acho que ela é uma característica nacional, é igualitária, né, em todo lugar. Você quer tranquilidade, você quer uma cidade que funcione, no caso do poder público, um poder público que responda e com rapidez, um local onde tenha condições, tenha bom estudo para as pessoas, né, para os filhos, lazer. Eu acho que Goiânia tem muito disso, porém pouco explorado. Não são áreas que acabam recebendo toda a atenção da gestão. Recebe, às vezes, meio atenção, um pouco de atenção, e isso vai sendo empurrado. Aí eles buscam em outro lugar. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o mistério que existe nessa cidade, em Goiânia, onde você percebe que a prefeitura começa uma obra e nunca termina? Por exemplo, obra do BRT, que eu não tenho referência temporal mais de quanto tempo que está. Eu acho que começou com o prefeito Paulo Garcia, se eu não me engano, mas isso deve ter mais de 10 anos. E a obra não é conclusa. Porque falta dinheiro, falta gestão, falta vontade. O que falta, na sua opinião? Olha, faltar a vontade implica muita coisa. Ela pode atrasar uma obra e a boa vontade, a muita vontade, pode acelerar uma obra, mas com limitações. No caso do BRT, a gente tem algumas condicionantes. Como é dinheiro federal e é muito dinheiro, às vezes a obra fica parada não por decisão do gestor. O Ministério Público entra com uma ação, o governo federal para de enviar o dinheiro ou demora a enviar dinheiro, o recurso, e a empresa que constrói, ela não dá andamento. Então, não é uma obra que qualquer empresa tem condições de pegar com recurso próprio, fazer a obra para depois ir receber. Normalmente a empresa vai fazendo de acordo com o que recebe, e o gestor também tem que buscar esse recurso, liberar o recurso. Aí você tem, às vezes, as diferenças entre a gestão municipal e a gestão federal. Você tem um prefeito que consegue destravar as coisas e outros que não. Por exemplo, o BRT, ele, por mais que não tenha sido concluído, por exemplo, na gestão de Iris Rezende, ele destravou bastante as coisas, porque quando entrou, a obra estava parada, não por decisão do governo federal ou de quem que fosse, mas da justiça, e aí envolvia várias coisas. Então, ele foi atrás para poder arrumar as contas, para poder ajustar. E conseguiu deslanchar, mas não conseguiu concluir. O atual prefeito, ele não tem condições, tempo para poder concluir a obra na extensão total dela. Eu acredito que vai dar tempo, e ele tem dito isso, de colocar para funcionar o trecho que já está pronto, né? Mas tem um pedaço ali por exemplo, da Rio Verde, que entra na Rio Verde e vai até o terminal Cruzeiro, que não vai dar tempo. Não vai andar. A partir do terminal Isidória está parado. Não vai andar. Mas você já tem um pedaço da obra pronta. A 90, depois do terminal Isidória, se você se você anda pela 90, já tem uma parte feita, ou seja, já começou, mas não vai andar. Das estações. Né? Essa dinâmica das obras obedece muito isso. Agora, obra, para alguns gestores,
e não estou querendo mencionar ninguém, não dá para fazer. Olha, você tem várias razões por que uma obra é começada e não é concluída. Você tem desde o planejamento mal feito. Vou citar um exemplo. Na gestão de Íris, o sonho dele, a grande obra dele, não era nem o BRT, era a leste-oeste. E ele queria entregar toda. Tem uma parte lá que passa debaixo da BR, que o projeto que estava pronto para poder fazer a travessia da BR, e ainda até hoje você vê que só tem meia travessia lá, era um viaduto para passar por cima, coisa que o DENIT tinha vetado. Não podia fazer o viaduto, tinha que ser por baixo mesmo. Então você tinha que fazer um alargamento daquele túnel. Então teve que parar, refazer o projeto, o DENIT aprovar de novo, toda uma dinâmica para poder a obra prosseguir, né? Tá lá, o prefeito tem condições, eu imagino, aí é uma questão de prioridade e recursos para fazer. A outra é o prefeito que entra não priorizar obras que o antecessor não fazia. O terceiro, que ele é mais triste da gente observar, é que quando você começa uma obra, você tem um recurso inicial ali, e muitos gestores, muitos interessados nessa obra, porque não é só o prefeito, tem muitas vezes, tem muita gente envolvida, às vezes se interessa por começar a obra, e depois tocando a obra com aditivo, com isso, aumentando o recurso. Quanto mais a obra durar, mais recurso ela vai demandar, e aí cada um entenda como quiser. Aqui então, Mário, olha só, a gente sabe que a questão da imagem do administrador de uma cidade, qualquer que seja ela se reflete muito na entrega, no que ele consegue entregar. A União foi fantástico porque ele teve aquela ação de colocar flores nas praças, e foi uma coisa assim quase que imediata, não é? Não é um viaduto que você demora 1 ano, 2 anos para poder levantar as pilastras. Mas a população olhando assim, as obras inacabadas, qual é o dano que isso causa à imagem do administrador? Olha, essa imagem, ela é terrível para o administrador. Ela é terrível. E não recupera depois tão fácil. Olha, é muito difícil recuperar. Nesses últimos, vamos dizer, 30 anos ou 40, que foi a saída do Nion, que foi o Homem das Flores, para cá, ele conseguiu se reeleger. Quando ele foi prefeito, ele foi prefeito nomeado. Isso. Primeira vez. A primeira vez. E ele foi, quando houve a eleição, ele foi eleito e bem votado, certo? Ele tinha uma presença muito grande. Ele andava pelas ruas e todo mundo o acompanhava, certo? Hoje, a não ser o doutor Íris, que teve uma passagem por Goiânia e pelo estado de Goiás, de uma forma diferente, que ele construiu a marca dele. Como tocador de obra, né? Na verdade. Exatamente. Também. Mas ele, vamos ver, o Paulo Garcia já não teve a mesma condição que antecedeu. O Pedro Wilson, pior ainda. E a situação atual que nós estamos vivenciando, certo? Mostra uma qualidade que o prefeito não está conseguindo. Não está conseguindo fazer essa qualidade de trabalho, mesmo ele pensando que, às vezes, trocar a equipe dele, isso vai modificar a opinião pública. Não vai. A gente tinha um Íris que todo mundo sabia que se entrava na prefeitura, arrumava a casa, fazia a obra e cuidava da cidade. Então ele mantinha a cidade limpa e tal, organizada. Esse era o Íris
era a imagem que ele sempre passava. E tem o NION, você vê a sutileza dessa coisa da zeladoria, e o Mário estava falando. O mote da campanha do NION, nessa que ele foi eleito, em 96, era "Vamos desencardir Goiânia". Goiânia está encardida. E não é que estava. O Darcy foi um bom prefeito. Mas estava, sabe por quê? O União se referia, por exemplo, aquelas cordinhas de faixa pendurada em poste. Mas ele pegou um detalhe. Ele pegou o detalhe. Aí criou um mote. E chamou. E aí é o seguinte: não é só o detalhe de crítica ao Darcy. É isso que eu estou dizendo. Ele pegou um detalhe de virtude dele como gestor. É verdade. Então, ele lembrou a população que, olha, eu consigo manter a cidade bonita, arrumada. Esses motes, quando o Íris foi eleito agora, nesse último mandato dele, ele também falava e continuou falando, e o tempo inteiro, eu estou voltando para arrumar as contas. Para arrumar a prefeitura, porque ele tinha arrumado, feito obra, saído para ser candidato a governador, o vice dele assumiu, teve problema, desgaste, e aí o mote dele poderia ser cobrado dele, mas o seu vice criou problema. Antes disso, ele se antecipou e já trouxe para ele também. Não, eu estou entrando para poder arrumar a prefeitura. Porque estava desarrumado mesmo, e porque era uma virtude dele, era uma característica que todo mundo conhecia e acreditava e sabia que ele ia voltar e fazer isso mesmo. Então, Mário, e sobre qualidade de vida, quer dizer, qual é, numa projeção de futuro, olhando mais para o futuro, o que o habitante de Goiânia considera com relação a essa qualidade de vida que a cidade oferece? Ele acha que melhora, piora, ele acha que está tudo muito bem? E qualidade de vida e também em relação a aspectos de futuro, quer dizer, sobre segurança, mercado de trabalho, essa coisa toda. E a gente pensa em qualidade de vida, o Vacil começou a falar, é o seguinte: é um conjunto de indicadores, né, que determinam ou que a gente pode utilizar para avaliar como a população percebe a cidade e, por conseguinte, a qualidade de vida que ele tem naquele lugar, certo? Hoje, em Goiânia, nós temos alguns indicadores, né, que eles são... Algumas coisas são importantes. Por exemplo, a gente precisa entender qual é a avaliação dos serviços públicos. A população percebe que os serviços públicos, tal qual eles estão sendo entregues hoje, eles estão adequados à expectativa da cidade? Então, é aquela velha história. O prefeito ou qualquer gestor, ele pode chegar e dizer o seguinte: não, mas nós estamos investindo, nós estamos fazendo isso, etc, etc. Uma coisa está sendo feito. Mas o que a população percebe? Essa é a primeira situação. Isso vale para tudo. Iluminação pública, conservação de ruas, trânsito e mobilidade, que em Goiânia é um problema sério. Conservação de pavimento asfáltico. Conservação de pavimento asfáltico, manutenção de praças e jardins. Você tem ruas aqui em Goiânia que o carro, quando você trafega por ela, parece que é um off-road. Aquelas costelas de vaca, costelas de vaca do interior, igualzinho. Então, essa é uma coisa. E existe um outro elemento que, quando a gente pensa em qualidade de vida, ele é importante levar em consideração, que é expectativa em relação ao futuro. Vamos supor que eu moro num lugar que eu considero que é bacana hoje, mas eu tenho uma família, eu vou criar meus filhos. Como é que eu imagino essa cidade acolhendo os meus filhos no futuro, certo? E aí entra dentro de uma fase que é absurdamente subjetiva do processo de qualidade de vida, que é: como é que ele imagina que a cidade será no futuro? E aí nós temos um problema, porque nós já temos alguns indicadores, algumas coisas que começam a apontar que Goiânia é muito bem vista hoje, mas as pessoas começam a ter receio do que será a cidade no futuro. Por quê? Porque nós temos obras que não saem, que não funcionam. Ou obras que param. Nós temos um crescimento urbano que
ele é importantíssimo, mas ele inevitavelmente, né, você não precisa ser especialista para entender que ele acontece de forma desordenada, né? A gente poderia começar a citar alguns bairros que brotaram do nada em Goiânia, sem a menor estrutura. E aí como é que isso vai ficar para frente? Nós temos uma área de expansão urbana muito grande lá do outro lado da BR, né? Onde tem a região limítrofe com o Senador Canedo, que existe uma situação que ela existe uma rodovia. E existem 3 ou 4 pontos que você pode cruzar a rodovia só passando pelos diversos pontos. Todas as pessoas que estão do outro lado e querem passar para cá, elas vão ter um problema de deslocamento nesse meio de caminho. Quando a gente pensa em qualidade de vida, você tem que trabalhar com o dia de hoje, com aquilo que está sendo entregue hoje, e aquilo que pela entrega de hoje, o que eu estou projetando para o futuro. E essa projeção para o futuro, no caso de Goiânia, é preocupante. Tem muito... Eu acho que tem gestor que fica mais preocupado em deixar uma marca e querer deixar uma marca do que verificar mesmo o que Goiânia precisa. Aí, algumas dessas obras que são iniciadas são obras da cabeça desses gestores, dessa visão, né? Agora, o que a cidade precisa? Ela precisa de um viaduto, mas um viaduto onde? Que tipo de viaduto? De 3, né, passagens ou um viaduto pequeno? Todas essas questões e tudo que se fizer hoje é isso. Você tem que pensar na expansão de Goiânia. Mas existe planejamento futuro? Você que foi secretário lá na prefeitura, por exemplo, existe isso? Existe. Isso é discutido o tempo inteiro dentro da prefeitura. A prefeitura tem técnicos muito bons que conhecem a cidade. Eles sabem identificar onde tem pontos que vão gerar problemas no futuro, né? Eu citei aqui a Leste-Oeste. E eles entendiam que era muito mais importante para a cidade você atravessar nessa direção leste-oeste do que norte e sul. E ele tinha outra preocupação. Como aqui, nessa parte de Goiânia que divide com Aparecida, está cada vez mais cheia já de casas e tudo mais, ou seja, já é urbana. Está tudo conurbado, né? Está tudo conurbado. A cidade começa a crescer para outros lados, onde tem espaço. Nessa daí, a preocupação era que ela crescesse para os lados da reserva de água da cidade, que é o João Leite. Então, a Goiânia crescer para o norte não pode. Para o lado de Anápolis. Mas aí tem limitação legal, não né? Tem, porque isso depende da Câmara, depende do prefeito, depende... isso pode ser modificado. Até um tempo atrás, você não podia construir prédios muito altos ali no Marista, era bem limitado. Hoje você vai no Marista, é impressionante. Do lado que já tinha bastante prédio, tem vários sendo construídos. E do outro que não tinha nada, acho que tem 3, 4 por rua. Pois veja só, então, olha só o problema que a gente tem. Quer dizer, existem estudos, o que pode causar de impacto esse crescimento desenfreado, essa expansão urbana. Por exemplo, ali na Praça do Ratinho, onde você tinha um McDonald's, está sendo construído um conjunto, digamos assim, um conjunto de prédio que ali onde você tinha uma instalação de água e de esgoto para, sei lá, 30 pessoas, hoje você vai ter 3.000. E o tráfego, esse adensamento de tráfego, como é que se controla isso? Como é que a prefeitura autoriza? Estou te pegando, né? Agora você está me pegando. Mas aí tem uma coisa, vou fazer uma intervenção, porque tem uma situação que é a seguinte. Lá em 1970, aí me ajuda, pai? De pó. E 76, 76 ou 73, eu não existia nessa época, por isso eu tenho que perguntar para quem fez, que é o seguinte. Houve
um trabalho para fazer uma avaliação de mobilidade urbana, no qual a Groupon participou como empresa que fez o levantamento de origem e destino das vias de ônibus que existiam na época, que não existia linha, não existia ponto de ônibus, enfim, era completamente diferente. Era um caos. É completamente diferente do que a gente tem hoje. Não por causa desse trabalho, mas uma das consequências do trabalho que foi feito, e foi um estudo com empresas de fora, enfim, deu-se origem à Transurb, certo? Todo aquele projeto, ele tinha data de validade para acabar. Quem viveu, o Sr. Mário que conta isso, que ele tinha que acabar em 97, 98. O que São 20 anos de estudo. O estudo mostrava que todos que construíram, que o eixo Anhanguera, ele tinha um tempo de vida. E as linhas alimentadoras, tudo tinha que ser ajustado para uma nova sequência. Era uma solução para 20 anos. Para 20 anos. O que aconteceu quando os 20 anos venceram? Vocês se lembram a Guerra dos Pirueiros. Vocês se lembram? Foi exatamente no final dos 20 anos. E aí... E depois renovando as concessões, se não me engano, foram feitas uma situação nova e o sistema não aguentou, porque ele não foi adaptado, nem melhorado, nem ampliado para uma nova situação que nós estávamos vivendo naquele momento. Então, o que a própria população fez? Começou a usar veículos não habilitados, praticamente na época irregulares, e lá vamos nós vivendo um caos no sistema de transporte. De lá para cá só foi feito puxadinho. É o termo usado, certo? Que muitas pessoas falam, vamos fazer um puxadinho na casa. Lá no sistema de transporte foi feito puxadinhos. E nós estamos vivendo os puxadinhos até hoje. Então, o que acontece, Marco? Assim, eu acho que isso vale para pensar, eu acho que é um momento importante porque o marco dos 90 anos da cidade, eu acho que é um ponto de reflexão que ele tem que ser levado em consideração. Goiânia já teve diversos projetos. Um projeto que deu origem à Transurb, um projeto que deu origem, por exemplo, à construção do SEASA, enfim, a cidade tinha problemas que precisavam ser resolvidos e a solução já era sabida, que ela tinha data de validade. Porque quando a gente pensa numa cidade, Goiânia, lembrando, né, não pode esquecer que Goiânia originalmente foi projetada para 50 mil habitantes. Sim. Hoje nós temos mais habitantes, muito mais do que isso, morando no setor bueno. Então, a cidade como um organismo vivo, algo que cresce e que evolui, ela demanda que os projetos eles evoluam da mesma forma. E para isso, as soluções elas têm que ser pensadas dentro dessa dinâmica. Então hoje, ao que parece, e aí é o que a gente olha de fora, o Vacil pode até comentar isso, é o seguinte, para quem está de fora parece que Goiânia não tem projeto. Que ela vai sendo feita aquela coisa assim, vamos vivendo, vamos construindo, as coisas vão indo. Eu perguntei a respeito do planejamento da cidade. E que parece que não tem. Eu acredito que existe material humano absurdamente competente para dar condições para isso. Mas é uma situação que precisa, às vezes, de um pulso mais forte, É aquela história, vou falar um negócio que é complicado, mas carecemos de liderança. É verdade. E isso é algo que liderança de fato olha para a cidade e vai olhar o seguinte, olha, para daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos Goiânia vai ter 5 milhões de habitantes? Eu chutei um número aqui. Se for isso, de onde virá uma água, como será a mobilidade, como essas pessoas vão viver.
Enfim, e aí as coisas caminham. Esse ponto é muito importante, né? Mobilidade. Isso a gente percebe em qualquer rua que, dependendo do horário, principalmente você percebe graves problemas de mobilidade. Você não consegue se deslocar para qualquer lugar. Por exemplo, a área do Jardim Goiás, assim, nos horários de pico, oferece uma dificuldade imensa para chegar e para sair, depende. Quem mora lá, inclusive, tem uma vida muito complicada, né? Quem mora ali na área, por exemplo, do Parque Amazônia, ou então um pouco mais além, para acessar a cidade tem poucas vias de acesso. Então você constata um entupimento das artérias da cidade nessas horas de pico. Mobilidade. Eu me lembrei de mais uma outra coisa. Eu acho que o Vacil podia comentar isso muito bem, porque ele já conhece de dentro. Eu acho que na campanha do Íris, se não me falha a memória, ele falava em instalar administrações regionais, se não me engano. Essa questão que, dado o tamanho da cidade, dado o crescimento da cidade, a instalação dessas administrações, ou então subprefeituras, começaria a resolver problemas das regiões da cidade? Não, até... Essa é a primeira pergunta. A segunda e por que não foi feito até agora? Isso. Primeira resposta é não. Não. Quem surgiu com essa ideia das administrações regionais, subprefeituras, foi Vanderlan, numa das campanhas dele aí. Ele propôs isso. Acho que foi na mesma campanha. Não, e o próprio Íris acabou também apresentando porque isso gerou uma visão positiva, todo mundo achando. O Íris nunca gostou disso, nunca achou que isso resolveria. Vamos lá, alguns fatores. Goiânia é grande, mas não é tão grande assim. Mas tem 1,5 milhão de habitantes. Perto de 1,5 milhão. Isso. Mas não é tão grande assim que precise dividir de setores para poder administrar. Esse é um fator, assim, talvez não muito forte, mas é. O outro é o seguinte: você tem vereadores que são eleitos, cada um ou alguns representando a mesma região, mas representando as regiões de Goiânia, toda a cidade. Se você coloca administradores regionais ali, você compra uma briga também com a Câmara. Você não soluciona o problema, porque eu acho que não soluciona, e eu sei que Íris também não concordava com isso, e você ainda cria um problema político ali com a liderança local. A liderança local. Terceiro ponto é que você também tem que criar estruturas regionais, quase que prefeituras regionais. Portanto, novos custos. Novos custos e tudo mais. E com o risco de cada subprefeitura ou subprefeito, cada administrador regional, tentar levar para um lado que não o da administração central a sua gestão. Então, no caso de Goiânia, para o tamanho de Goiânia, eu entendo que com a quantidade, com os secretários, com uma Câmara atenta e atuante e um prefeito que saiba o que está fazendo, que não fique perdido na gestão, é mais do que suficiente. Eu ia perguntar uma coisa, precisamos. mas é a famosa sacanagem. Eu ia perguntar assim, e nós temos isso hoje? Olha, eu prefiro falar de outra coisa, sobre os líderes, isso. Né? Sobre liderança. Liderança é um aspecto importante. Muito importante. Que o Mário, eu tenho visto isso, essa preocupação em vários locais, não só aqui em Goiânia. Né? Você vai em outras cidades, você vê, eu fiquei um ano em Campo Grande, também é uma preocupação lá. E a gente lê sobre São Paulo, Rio, sobre o país, né? Aí você lembra, você tinha Ulisses, hoje quem é que você tem? Desde essa facilidade de raciocínio, até você pensar mesmo quem que é um líder, hoje, nacional, por exemplo, capaz de puxar o povo e mobilizar. Outro dia publicaram uma foto do Íris, na posse dele em 93, como governador, depois de ficar anos afastado
de tudo, da vida política pela ditadura, e a praça cívica, né? Era a praça cívica? Acho que era a praça cívica, né? Lotada de 83, gente. não 93. Não, Foi? 83. Eu pensei que tivesse 83. 93. Lotada de gente. Então, quem é que carrega? Ele tinha aquele quem carisma lidera? fantástico, né? E tinha ainda o fato de que ele tinha sido afastado pela ditadura, ou seja, então ele foi penalizado. Agora, aí você tem hoje, para mim nós viveremos num vácuo, assim, num interstício, qualquer que seja o nome. Nós temos um ciclo se fechando, e ele se fechou com a morte do Íris, e vai se fechar com o fim do mandato do Caiado, que é uma geração de políticos que aí incluía Nion, Darcy, Pedro Wilson que ainda está aqui, mas não está na atividade política, né? O Maguito. Então você tem vários nomes aí que floresceram e que contribuíram e que foram grandes para um novo ciclo que não tem ninguém ainda que se destaque. Quem é que você pensa, olha e fala assim, poxa, esse é um cara que vai ser um líder como o Íris foi, como o Nion conseguiu ser dentro de Goiânia, como o Marconi foi, ganhando 4 mandatos. Cadê esse nome? Não existe esse nome. Nem para a Prefeitura de Goiânia, não existe no sentido de que ninguém sabe ainda quem é que vai Não floresceu. conseguir florescer. Daniel Vilela, né? Gustavo Mendanha, Vanderlan, que navega, está indo de um ciclo para o outro, ali é de um e é de outro também, mas quem? Né? Então, esse vácuo gera essa preocupação e essa insegurança em relação à liderança futura, ao futuro da gente. Mas eu acredito que com a eleição de 2024, a eleição de 2026, isso daí a gente começa a enxergar essas lideranças que serão protagonistas com maior ou menor peso no Estado. Tem gente do interior que eu acredito ter capacidade de crescer mais do que já cresceu. Já é deputado, mas pode ganhar mais espaço, né? Foi prefeito de uma cidade grande e pode ocupar aqui outro lugar, pode virar governador. Então, o problema é que a gente está nesse vácuo. E a hora enquanto esse vácuo persistir, essa dúvida, essa insegurança, a gente não vai conseguir enxergar o que vem aí para poder liderar. Mas vai aparecer. A gente vai ficar como se fosse um mercado teste de pesquisa. Em política não existe espaço vácuo. Não existe vácuo, exatamente. Mas existe. Alguém vai preencher. O tempo existe, de ser preenchido. Agora, isso tem uma situação que ela é importante. Porque quando nós pensamos na cidade, essa ausência de liderança, mesmo que, se você for conversar com qualquer pessoa na rua, isso não é um problema para a população em geral. Isso é uma percepção muito mais de quem vive e discute política ou trabalha com questão de fato. Mas ela gera uma outra situação, que é a ausência de liderança, a ausência de perceber que existem pessoas que são capazes de conduzir a cidade, pensando na cidade, da situação atual para uma situação melhor, faz com que as pessoas se sintam levemente temerosas. Por quê? Porque é o seguinte, quem é que vai colocar ordem nessa bagunça? Essa é uma pergunta, né? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Quem é que vai conseguir colocar ordem nessa bagunça? É uma pergunta sem resposta. É uma pergunta sem resposta, né? Porque de repente, camarada quer ser prefeito de Goiânia. Isso vai ser uma bênção ou vai ser um castigo? É que eu falei, é o nosso Isso calvário, o mercado teste para testar quem pode ser liderança nova. E a população, assim, pensando, a população ela percebe não a preocupação com a liderança, mas ela percebe a ausência da liderança. E a ausência da liderança, ela impacta no quê? O futuro pode não ser tão bom quanto é
a realidade atual. E se piorar, talvez eu tenha que começar a cogitar ir para outro lugar. Talvez eu vá investir em outras localidades. E aí a percepção em relação à qualidade de vida da cidade cai. Exato. Eu queria perguntar uma coisa, para jogar uma pergunta aqui na mesa. Assim, no que a especulação imobiliária interfere no crescimento da cidade? Ou não é fator nenhum, ou não tem a menor interferência? Eu perguntei isso porque a gente tinha, algum tempo atrás, aquela área do que hoje é o Jardim Goiás, ali que era do automóvel, que tinha do Automóvel Clube, se não me engano, e era um brejo e tal. E assim como o Vacabava era um brejo também, né? Até começar o Goiânia Shopping. Então, quer dizer, aí então houve uma ocupação ali do espaço, houve saneamento e tal, foi a construção de um novo eixo, digamos assim, especulativo imobiliário. Aí aquilo foi igual pólvora pegando fogo, porque de repente toda a construtora tinha uma obra no Jardim Goiás, até criar esse problema que eu mencionei antes, que é um problema de mobilidade, quer dizer, existem poucos acessos para lá e muita gente querendo chegar ao mesmo tempo. Então, essa especulação imobiliária, ela dirige o crescimento da cidade por algum eixo ou não? Eu vou começar aí, que eu acho que tem umas questões que são importantes. Primeiro, a gente tem que lembrar um pouco da fundação de Goiânia. Nós nascemos onde aqui não existia absolutamente nada. E houve sim um esforço. Tinha Campinas. Campinas era outra cidade e tal, assim, ó, não existia, assim, ó, foi alguém colocou o dedo no chão e falou assim, haverá de haver uma cidade nascerá deste lugar, pronto, né, assim, não foi assim, mas a gente pode pensar que aconteceu dessa forma. E todo o processo de desenvolvimento urbano com os agentes do mercado imobiliário, eles são fundamentais e foram fundamentais e são fundamentais na promoção do crescimento da cidade. Seja como for, né, o mercado imobiliário, pensando assim, os agentes do mercado imobiliário, aqueles que atuam, sejam eles desenvolvedores urbanos, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, né, a figura da incorporação hoje, elas são fundamentais para o futuro da cidade. O que a gente tem que perceber, o que eu percebo é que ele é um jogador, um player dentro do processo. E ele precisa ser, da mesma forma que ele tem força, ele precisa ser manuseado, né, e tem que ser conduzido por aqueles que têm o poder de fato para regulamentar e para fazer o que deve ser feito. Então, especulação imobiliária é um termo que às vezes soa pejorativo. Quando a cidade como um todo, ela depende desse crescimento. Agora, a orientação para o crescimento da cidade, ela deve partir de um planejamento e de um projeto de cidade. E aí, os agentes do mercado imobiliário serão fundamentais para conduzir e fazer com que a cidade se realize nessa direção. E aí a gente tem que pensar que não é só o prefeito que tem a responsabilidade sobre isso. Talvez quem mais tem sobre isso é o vereador, é a Câmara, porque é na votação ali que se autoriza ou impede que alguns lugares tenham adensamento ou não. Você mencionou há algum tempo atrás a questão da altura dos prédios, lembra? No Marista. Isso aconteceu porque os prédios aumentaram a altura porque mudou a ocupação do solo, a lei de uso do solo. E talvez fosse uma necessidade, eu não sei se podemos falar assim, porque a gente conversa com gente do mercado, gente séria também, é óbvio, Claro. Tem muita gente, e eles falam que, olha, apesar da quantidade de prédios sendo construídos em Goiânia, a carência ainda é grande, né? Porque Goiânia cresce num ritmo também muito grande. Então, com todos os prédios em construção, não vai sobrar moradia, no final das contas, para o tanto de gente que precisa.
E aí tem alguns processos também que a gente entende. Nós estamos falando dos prédios. A quantidade de condomínios, né, residenciais Horizontais. aqui em Goiânia, né, principalmente na estrada para Bela Vista. Num primeiro momento, todo mundo não, é exagero, né? Muitos que moravam em prédio falavam, vou para uma casa protegida, queriam sair de casa. Aí, com o tempo, eles perceberam que sair de lá e trazer o filho para a escola era um caos. É um caos. Agora, os condomínios já estão arrumando jeito de ter escola lá. E eu acredito que, com o tempo também, a gente vai ter gente morando na cidade que vai ficar 1, 2 anos, 3 anos sem ir numa ponta da cidade, porque não precisa necessariamente ir ali. Né? Eu morei em Campinas, né? Na Campininha. Tinha tudo lá. Você não precisava vir aqui. Aí você muda para uma outra área. Eu vou muito pouco na Campininha, né? A gente vai mudando o eixo da vida também e direciona para outras áreas. E isso a gente vê acontecendo em Goiânia. Goiânia acaba que a quantidade de gente que recebe é muito maior do que o crescimento a partir da gente que já está aqui. Né? Se você for ali em Aparecida e Senador Canedo, a quantidade de gente vinda do norte e nordeste é enorme. Inclusive, é interessante o que você falou, muito interessante, porque se você imaginasse, por exemplo, o Senador Canedo, há 10 anos, a cidade tinha um perfil. Hoje tem um outro perfil completamente diferente. Quer dizer, você pode olhar isso aqui e pegar o gancho do vacilo. O que cresceu mais? As cidades que estão dentro do perímetro da Grande Goiânia. O crescimento populacional dessa cidade foi de uma forma praticamente, olha que nós estamos em Goiânia e eu acredito que não vai sobrar imóvel para todo mundo que quer aqui. Mas o pessoal que quer residir distante, porque do problema da qualidade de vida que está tendo aqui, que mobilidade, problemas outros que nós sabemos que existem, eles estão optando por morar nessas outras cidades, que se tornou mais fácil para ele, às vezes, do que morar aqui dentro da própria cidade. Aí o hábito esses hábitos vão mudando. E eles não são, às vezes, por escolha. A gente falando do crescimento de Goiânia foi crescendo por um lado da serrinha aqui, aí não tem como crescer mais, já emendou em Aparecida. Então começa a espirrar para o lado. Ela espirrou para o lado, está espirrando agora para o lado de Senador Canedo. Um monte de condomínio que tem na construção. Porque é onde ainda tinha espaço e tem espaço para crescer. Se ela não pode crescer para cá, se para outro lado ainda tem impedimentos, ela vai crescer para o lado que pode. E aí está indo para o lado de Senador Canedo, está indo para Bela Vista, daqui a pouco cheguei em Passa Quatro. Aí nós vamos começar a ter confusão. Né? Mas que ela já chegou lá em Teresópolis, já chegou. Já chegou, né? Já chegou. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que são de pesquisa, que é uma pergunta que muita gente pensa e não tem resposta. Por que as cidades, em sua maioria no Brasil, crescem para o vetor sul? Goiânia, por exemplo, cresce para o sul, não cresce para o norte. Tem alguma razão para isso ou é mera coincidência? Bom, ela cresceu para o sul até o momento que chegou na no fronteira. limite. Aí, a partir daí, não tinha mais espaço, não tem mais lugar para crescer, ela foi para o norte. Agora, ela está puxando para o norte. E isso vai acontecendo. Isso depende do eixo da cidade. Do eixo da cidade. Nós temos algumas cidades. O Rio de Janeiro cresceu para a região sul. São Paulo cresceu para o lado sul. O Rio de Janeiro não cresceu para a região sul porque o sul é o mar. Não, então, o oeste é o leste é o mar. O sul é o mar no Rio. Então ele foi obrigado a crescer para o oeste e para o norte, porque o leste não podia crescer, que é a Poça, né? Que é a Baía da Guanabara. São Paulo cresceu para a área sul, não cresceu para o norte. Primeiro cresceu para o sul, depois é uma característica de cada cidade, e aí assim,
né? Não sou urbanista, óbvio, mas cada cidade tem a sua própria dinâmica e as características locais, geográficas, enfim, que vão dar um determinado direcionamento, né? Agora, Goiânia cresceu para o sul, por quê? Porque, enfim, cresceu para o sul. Porque pro lado de cá não tinha o meia ponte, porque pro lado norte tinha o meia ponte. Então a gente tem uma bacia, um conjunto de bacias hidrográficas, né? O conjunto hidrográfico de Goiânia, ele é complexo, apesar de ser muito mal discutido, né? A gente tem diversos córregos, cursos d'água que cortam a cidade e, querendo ou não, geram problemas de travessia. Cruzar o Botafogo não é trivial. Você tem poucos lugares onde você consegue cruzar o córrego Botafogo. Exatamente. Da mesma maneira, quando você olha para o oeste, você tem o Cascavel, o conjunto Macambira-Nicuns. Cruzar o Cascavel também não é qualquer lugar que cruza. E parece uma conversa do século retrasado. Pois é. Mas sim, isso é um negócio importante, porque se as pessoas têm dificuldade de se deslocar numa determinada direção, o eixo vai como diz, a coisa sempre cresce para o lado mais fácil. E o lado mais fácil, no caso de Goiânia, era crescer para a região sul. Porque para o lado de cá era só o morro subindo. E rio passando. Uma das obras que talvez seja mais importante hoje para Goiânia é o Anel Viário, que é uma novela, está virando uma novela também, né? Eu imagino, a última vez que eu conversei sobre isso, o trajeto que era imaginado já não dá para fazer, porque ou então vai ficar bem mais caro, porque tem que desapropriar mais. Né? Quando se falou em anel viário, muita gente foi lá e comprou terra. Sim. Né? É óbvio, a cidade vai crescer, vai ocupar, mas para a cidade é importante o anel, porque tira os caminhões daqui de dentro. É uma das coisas. Quando você tira caminhão grande daqui, aí a gente ainda tem caminhão grande aqui. Eu acho que dá para diminuir os caminhões aqui para poder ter mobilidade. As ruas de Goiânia são estreitas. E tem um caminhão grande e eu não acredito que haja uma regulamentação para tráfego dos caminhões grandes para carga e descarga. Existe ou não? Que você saiba. Não, isso existe. Mas Os centros de distribuição. Acho que uma coisa emblemática, todo mundo que já foi para Anápolis já viu do Novo Mundo, né? Novo Mundo. Na Ali saída lá. do Vale, Por quê? Porque não dá para vir com o caminhão até as lojas mais. Ali junto Aí do Anel eles Viário também tem fizeram uma série de CDs. Saída ali. de Aparecida também, aqui, ó, já tem vários centros de distribuição. E até muito pouco tempo atrás, isso é um negócio interessante. A Goiânia, existia uma ideia de que a Goiânia nunca atravessaria a rodovia. O lado de lá da rodovia era sempre uma coisa assim que para a cidade não poderia crescer para lá. Por quê? Porque, como eu comentei, Era um obstáculo. A rodovia é um obstáculo. Até que chegou um ponto que foi para um lado e falou, vamos ter que atravessar esse obstáculo. Então, o sentido... na ideia dessa via circular de Goiânia, a rodovia hoje que corta Goiânia, vai para Aparecida e tudo mais, a BR, ela vira uma avenida. É porque seria feito um prolongamento da BR, né? Ali, e aí tira de dentro da cidade, a cidade absorve. Bom. Eu queria perguntar antes que você... Não, agora vamos para uma nova parada. Tudo isso que nós discutimos aqui até agora, lembrando que o ano que vem é ano eleitoral. E como seria a situação dos candidatos às eleições e que o povo espera desse momento? Como é que a população está esperando? Olha, eu acho que depois da gente passar por um tipo de escolha que era... ou o outsider, como quiser chamar, que é o cara que não é da política, embora, por exemplo, Bolsonaro vendeu-se assim, mas 30 anos de política. Ele era político. Depois de passar por isso e tudo mais, o que eu vejo, vocês trabalham com pesquisa muito mais, eu
Vejo algumas pesquisas, é só leitura. O que eu vejo desenhado é uma vontade de ter um gestor. Agora é preciso arrumar, de fato, a casa. Né? Se o Íris fosse candidato agora, né? Tanto que na reeleição, se ele fosse candidato, ele tinha aprovação de muito alta e dificilmente ele perderia a eleição. Óbvio que cada eleição é um caso, claro, e tal, mas porque era o do momento. O que eu vejo, por exemplo, nos pré-candidatos, é uma preocupação maior em ser candidato por carreira política e não por amor, por exemplo, por um interesse de construir uma Goiânia, de fazer algo por Goiânia. Nós ainda não temos um candidato que pense desse jeito, né? Um pré-candidato. Os nomes que estão aí são nomes que estão tentando chegar a governador, virar, né, presidente, qualquer coisa, menos pensar Goiânia como nós tivemos. Nós falamos aí do Darcy, do Paulo Garcia, do Nion, né, do Íris, principalmente. Eu particularmente acho que o Pedro Wilson também tinha uma visão de Goiânia quando foi prefeito. Então, todos esses prefeitos que são os mais recentes, eles trouxeram com eles essa preocupação de fazer bem Goiânia. Uns conseguiram, outros falharam bastante ou um pouco, né? Mas nós caminhamos para que seja escolhido alguém que possa ser visto como aquele que vai dar conta, que vai arrumar a casa, que vai cuidar de Goiânia, porque é uma necessidade sempre, né? E quando isso abaixa na avaliação, cresce na expectativa, né? Na perspectiva de voto. Então, esse é o grande nome. Mas, por enquanto, é uma escaramuça, é uma disputa de sobrevivência, de política, de espaço, né? De manutenção de espaço. Nós estamos numa pré-campanha com cara de campanha e véspera de eleição. É um prato cheio para quem gosta. Só que você não consegue perceber plataforma eleitoral de ninguém. Olha, aí você tocou num ponto que eu acho que os dois Mários aqui, principalmente o Mário Filho, podem até falar também. A gente reclama muito do prefeito, do candidato, do vereador. Eu acho que tem que reclamar, tem que cobrar, tem que criticar, isso faz parte. Agora, quando se chega na eleição, não é o plano de governo que a população observa, que o eleitor, ali, às vezes ele se encanta por vou criar 20 subprefeituras, né? Ele encanta por isso, né? Mas é a política também que faz com que ele escolha. É a mesma coisa. Esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui, de bate-papo, ele tem uma audiência X. Se a gente estivesse falando sobre a vida pessoal dos pré-candidatos, né, contando algumas fofocas e tudo mais, isso aqui teria outra audiência. Potencializaria a audiência. Isso é a parte da população, do eleitor. Então, o eleitor tem que ficar atento aos planos de governo. E, infelizmente, eu não vejo também essa preocupação ser grande. Acho que são dois problemas, Vacil, dentro disso. O candidato que não oferece, não apresenta uma proposta de gestão, e o eleitor que não está preocupado com isso nesse momento para avaliar. Eu acho que o eleitor, e vocês que são de pesquisa podem confirmar ou desmentir, eu acho que o eleitor ele se pega mais pelo nome de um candidato, ele não está preocupado com o partido e nem está preocupado com aquilo que o candidato pode fazer. Isso eu acho que em todos os níveis. Você observa que não existe um processo de renovação nas assembleias, nas câmaras, por exemplo. Mais ou menos são sempre os mesmos, ou então uma sucessão familiar, alguma coisa que acontece assim. Então, o eleitor, eu acho que ele vota, eu conheço esse cara, eu vou votar nele, mas não sabe o que ele pode fazer, não está muito preocupado com isso. Não é mais ou menos isso que acontece? Acontece muito isso.
E A falta de interesse político, né, da pessoa. E há certas ilusões, no meu entendimento. Por exemplo, os empresários deveriam participar mais da política, porque eles já têm... Gente, política é uma coisa, ser empresário é outra. Tem empresários que conseguem ser bons políticos, assim como bons políticos são empresários de sucesso. Mas não é uma regra isso. São muito mais exceções. A outra é que não se trabalha mais a política, para mim, que é a política do contato. Hoje é a virtual. Eu não preciso ir na sua casa, eu vou na sua mão. O celular aqui, eu vou na sua mão. Antes era o seguinte, eu ligo a televisão e abro e peço licença. Lembra quando os programas, os programas de eleitorais começavam, peço licença para entrar na sua casa. Era um chavão dos políticos, né? Hoje ninguém pede mais licença, não tem mais essa... Não tem permissão, não existe permissão mais, vai entrando. E política é contato. Então o ciclo que está encerrando era um ciclo que era do contato do corpo a corpo. Corpo a corpo. Do tete a tete. Até pela modernidade, tudo, as mudanças tecnológicas. Esse novo ciclo é um ciclo que faz política de uma forma diferente. Encerramos o período dos comícios. Foi encerrado. Comícios, caminhadas, showmício, caminhadas, acabou tudo. Carreata, acabou tudo. Carreata, gente. Carreata é um trem maluco. Não devia nunca ter existido, mas funcionava tão bem. Era tão... Né? Carreata era um trem corrido, você entrava no município e já saía. Ali era um risco, mas funcionava. E movimentava, criava movimentava com a população daquela cidade, principalmente as cidades menores. E você sabe por que Goiás teve essa ascensão das carreatas? É também do processo político. Em 98, que foi a virada. Né? Que o MDB perdeu e Marconi ganhou e tudo mais, Marconi foi definido como candidato de última hora. Roberto Balestra foi o nome durante um bom tempo, aí ele refluiu e ficou na discussão até que se chegou em Marconi Perillo. Ele tinha muito pouco tempo para se apresentar e era desconhecido, assim, não era conhecido. Quem era mais conhecido? O Caiado, a Lucevânia, o Nion aqui dentro de Goiânia, o Paulo Roberto Cunha na região sudoeste. Ele não tinha prefeitos para defender eles, eram pouquíssimos prefeitos. Começou com 16, depois conseguiu juntar 33 prefeitos que apoiavam ele mesmo. E ele tinha que fazer alguma coisa para poder chamar a atenção e mostrar a campanha e mostrar a cara. A primeira campanha, o primeiro movimento depois do comício lá de Goianésia que o Marconi fez, foi uma grande carreata saindo ali do Novo Mundo, um pouco mais à frente, pegando Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, Silvânia, Vianópolis, Orizona, Pires do Rio, aí ele voltou para Santa Cruz, Cristianópolis, Bela Vista, Palmela, não pode esquecer de Palmela, podemos esquecer de Palmela, né? E voltou em Goiânia. Essa foi a primeira carreata. E aí era o Marconi, com o Caiado, a Lucevânia, né? Quem que é o candidato? Não, é aquele que está entre o Marconi e a Lucevânia, aquele rapaz da camisa azul, que depois foi uma reportagem do Correio Brasiliense. A pessoa também, o repórter veio, e quem é o candidato também, e aí todo mundo falando que ele está lá, e essa expressão já era usada. E aí ele fez, a partir dali o Marconi adotou o azul como a cor dele, tal, foi todo um movimento, mas a primeira carreata, e aí começou o ciclo das carreatas em Goiás, foi essa, com o Marconi Perillo, em 1998, porque ele precisava se apresentar como um candidato.
Nessa parte política que a gente entrou agora, eu queria colocar uma coisa para vocês. Assim, me parece que o lógico, no caso de um candidato que fosse a vereador, o prefeito, o governador, sei lá, seria, primeiro, ele saber qual é a opinião do povo a respeito do que pensam dele, ou do que pensam também a respeito do futuro mandatário, né? Qual é o perfil? E o que me dá a impressão é que esse pessoal, eles pulam essa etapa. Tipo assim, a minha intuição é mais forte, então eu vou caminhar e fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. Você que tem muita experiência na área política, o que você acha sobre isso? Olha, Acontece mesmo? Acontece, Em porque grande parte dos casos. o que é que liga o eleitor na urna? É o que faz ele decidir pelo Isso. Mário e tudo mais. Não é a razão. Não. Não é um processo racional. Então, se não é um processo racional, eu não vou convencer o cara com o melhor programa de governo. Eu tenho que mostrar elementos que cheguem ao subconsciente dele, ao coração dele, Ele precisa acreditar. Ele precisa acreditar, mas precisa aí ele tem que saber o que entusiasmar. o povo, quais são esses elementos emocionais Aí para ele poder falar. Aí entram as pesquisas. Mas aí que me parece que o cara é autossuficiente. Não, eu não preciso disso. Eu acho, meu sentimento é que o povo precisa disso. Esse já está fora. Eu acho Mas difícil existe, ter existe. espaço. Mas assim, já existiu mais. Hoje a gente pode até, por uma questão do que a gente observa, dos nossos clientes, enfim, e ao longo da nossa história, a gente pode entender uma coisa. O camarada, o político, que ele não se preocupa com essas questões, é como se ele fosse um amador tentando entrar num jogo de profissionais. Então, claro que tem. Mas realmente quem está disposto a ganhar uma eleição, a que tem um projeto de longo prazo, ele se preocupa com isso. Mesmo dizendo que não vai fazer. Porque a gente também tem história e diversos casos, assim, não, pesquisa é um negócio que não precisa disso, etc e tal. Ele fala para os outros. Só que lá, Consumo interno, ele não para de gastar dinheiro com isso. E isso é uma situação que ela é comum, né? Então, hoje, não existe política sem informação de qualidade para nortear as decisões que precisam ser tomadas, né? Então, não faz muito sentido. Se tiver algum, e existe, é aquilo que eu falei, é um amador não dura muito. num jogo, como disse, é um amador numa arena de profissionais. Ele vai ser destruído muito rapidamente. Você tem uma ou outra exceção, mas isso não explica o geral, a regra, né? De vez em quando se elege e você fala, mas como é que esse cara foi eleito? É verdade. Né? Aí fica parecendo que tudo é desse jeito, não precisa de pesquisa, não precisa de informação, não precisa de estratégia, não precisa de estrutura. Não, é exceção, não é a regra. E foi uma coisa pontual, sempre que acontece isso é pontual, naquele momento, por alguma razão, né? Queria voltar só um minutinho aqui para a questão do crescimento da cidade. Sim, a gente já conversou aqui que um dos vetores de crescimento é aquela área ali para Bela Vista, né? Ali pela rodovia. E eu queria perguntar para vocês, quando um incorporador, um empreendedor se dispõe a fazer um lançamento, um condomínio, alguma coisa assim, ele encomenda alguma pesquisa para saber onde a pessoa quer morar? Ou ele fala assim, olha, surgiu uma área ali naquele lugar, vou comprar e lançar um condomínio. Como é que a coisa funciona? Depende da cidade. No caso de Goiânia, provavelmente essa pesquisa não faria sentido. Mas, então ninguém pergunta assim para o consumidor, onde é que você quer morar nos próximos 10 anos? não, porque Goiânia é uma cidade que ela está consolidada. Os vetores já estão bem estabelecidos. Você já faz parte até do imaginário da população quais são os bons lugares de se morar na cidade, ou para onde você provoca desejo, a pessoa tem desejo de, nossa, se eu fosse mudar, eu gostaria de mudar para tal região, certo? O que é diferente, por exemplo, quando você tem uma cidade que está se desenvolvendo, uma cidade muito menor, nós fizemos isso muito no Mato Grosso, que o camarada tem uma área,
E ele quer saber o seguinte, essa área, ela é viável para empreendimento imobiliário? E a gente ia questionar para a população se ela enxergava naquele momento se a cidade ia crescer naquela direção. E normalmente, nem sempre acontecia de falar o seguinte, olha, camarada, você tem uma fazenda, etc e tal, mas nesse momento a população não enxerga que a cidade vai crescer nessa direção. Isso impede de fazer o lançamento? Claro que não. Mas o recado é, o custo que ele vai ter para fazer aquele empreendimento virar é muito maior do que se ele fizer na direção contrária. E tem o outro lado também. Você pode olhar que em Goiânia tem algumas áreas grandes, bem cercadas, que estão lá, paradas, Latentes. cercadas. Por quê? O empreendedor compra a área, deixa quieta e espera o momento de construir ali. Não é agora o momento, mas pode ser daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Né? A gente está falando no Marista, tem uma construtora que tem uma área fechada lá há muito tempo. Sim. E que deve construir agora, porque É quase no uma momento, quadra inteira, se é essa que estou me lembrando. Não, é essa, com certeza. Isso aí, eu queria dar um exemplo assim. Não é o momento de lançar, o que você disse, não é o momento, então espera mais um pouco, como vocês disseram. Então, a questão, há mais ou menos uns 15, 20 anos, se lançou em Goiânia o clube de golfe, um condomínio que um campo de golfe. E naquele momento foi um tremendo fracasso. Primeiro porque as pessoas não sabiam, não tinham ideia de como é que seria uma bolinha de golfe. E segundo que ele estava assim, a localização adiante do autódromo, mas ali todo mundo achava que estava muito longe. Então, remexeram, talvez o empreendimento hoje já esteja numa outra fase. Mas, naquele momento, a especulação minha, não devem ter feito pesquisa para saber se um empreendimento com essa característica, um condomínio horizontal com campo de golfe, seria viável lá. É vero? A pesquisa, aí entre foi feito ou não foi feita a pesquisa, né? Nós não fizemos. Portanto, não foi feito. Se a pesquisa, nós não fizemos. Essa pesquisa, esse empreendimento, ele não foi, como diz, nós não trabalhamos para pesquisa específica para o lançamento dele. Mas existem uma coisa que eu ouvi de um camarada muito tempo atrás. Isso provavelmente pode até ter sido vacilo, porque às vezes eu tenho um problema com a citação, que é o seguinte: o sujeito, quando quer ser candidato ou quando quer lançar um produto, e quando ele quer mesmo, às vezes pode ter todos os ventos ao contrário. Ele vai fazer porque ele quer fazer, né? E isso acontece. Quantos a gente já viu assim, meu amigo, não entra nessa, é furada, vou te ouvir. Na semana seguinte, candidato a não sei o que, pronto. Meu pai do céu. Mas é assim mesmo. Então, para empreendimento imobiliário, para cargo público, eleição, etc e tal, querendo ou não, é um investimento. E grande, né? É um investimento de tempo, é um projeto. O camarada pode querer fazer, porque ele é o dono do projeto. É importante entender o seguinte, a pesquisa norteia. Mas ela não pega pela mão do sujeito e fala o seguinte, olha, faz isso. Se ele vai caminhar na direção indicada pela pesquisa ou não, o processo de tomada de decisão pertence ao candidato, ao empresário, ao empreendedor e por aí vai. Então, não é lavo as minhas mãos, mas é entender até onde vai a responsabilidade e, como diz, a nossa capacidade de influenciar dentro do processo. Então, a pesquisa é uma bússola. Você dá o rumo para a pessoa. Se ela vai por aquele rumo ou não, o problema é dela. Exatamente. Olha, por aqui o terreno é pedregoso, piriri, pororó, você vai estragar seu carro, nanananá. Por aqui é melhor. Não, mas eu quero passar por aqui mesmo. Tá bom. Vou fazer o quê? A vontade é soberana. A vontade é soberana. Não há. Agora, eu não sei se foi você que me disse isso. Não. Eu realmente... Alguém me contou isso. Eu achei um negócio muito legal. Assim. Eu falei assim, cabeça de... Tem duas coisas, né? O candidato que quer ser... o político que quer ser candidato. Tem mais uma coisa. Quando ele põe na cabeça... A pior coisa que você pode falar na vida é que ele não vai ser.
Porque Mas é se- fato. Se você falar para ele que ele não vai ser, ele vai. É a mesma coisa do candidato que está falando que não quer. Só que mudaram os termos, né? Mas vamos pensar antigamente, né? Há um tempo atrás. O cara, não quero ser candidato, não vou ser candidato. E sincero, não queria mesmo nem nada. Põe o nome dele no muro. A hora que ele vê o nome no muro, vira candidato na hora. Agora não tem mais muro Não tem. pintado com o nome. E nem pode fazer mais outdoor também. Mas às vezes Mas assim, o princípio permanece. Coloca o nome. Põe na rede social. Não quero ser candidato, mas ele, de repente ele aparece na pesquisa. Mas dá um comichão. Mas dentro desse aspecto que nós estamos vivendo hoje, já teve possíveis nomes indicados que já disseram que não serão candidatos. E a gente avaliando o DNA dos candidatos, a gente sabe que pelo DNA que pode ser candidato. Então, nós estamos falando da Ana Paula Rezende, filha do Íris. Olha, eu tenho o prazer e a honra de conviver com ela. E ela é muito sincera. Assim como o Íris também era muito sincero, porque acredita naquilo que está fazendo. E por isso que passa credibilidade. É verdade. Eu entendo. Né? A Ana Paula, o objetivo dela não é carreira política. Né? Se ela for candidata a prefeita de Goiânia, ela vai pegar isso como missão. Então, ela vai ser a prefeita que ela entende que tem que ser. Terminou a prefeitura, ela vai cuidar dos negócios da família, porque é ela que gerencia, junto com o pai dela, desde que o pai dela mexia com política, é ela que faz a gerência, fazia a gerência e continua fazendo, dos bens e das propriedades e de tudo que a família tem. Né? Então, ela é uma gestora por excelência. E nesse processo, ela também não é neófita para achar que sozinha ela é candidata. Aí vem a experiência do pai e da mãe. Né? O Íris e a dona Íris. Conviveu intimamente com isso. Ela sabe que precisa do partido. No caso, ela precisa do apoio do governador. Família também. Na família, isso até não. Se ela quiser, ela é candidata. Que é outra coisa que vendem a respeito, que eu acho que é algo ruim tanto para ela quanto para o marido, porque não é essa relação que eles têm, que o marido não deixa ela ser candidata por isso e por aquilo. Tanto ele não age assim com ela, quanto ela também não se sujeita a isso. Ali é uma relação muito madura e muito bonita, muito bem resolvida nesse aspecto. Ela estava pressionada, por exemplo, para poder dar uma resposta. Ela tinha que responder se seria candidata ou não. Quem estava pressionando? Os outros pré-candidatos da base do governador. E começou a apanhar, principalmente, de um dos pré-candidatos, né, que queria que ela saísse para poder abrir caminho para ele. E nessa pressão, o governador estava mais quieto. Também para ele não é interessante definir o candidato da base agora. É muito cedo. É muito cedo. Né? É você começar a aumentar a o tempo que vai apanhar. Exatamente, Antecipar a você se eleição. expor demais. O governador também quieto, o presidente do partido, que é o Daniel Vilela, também a mesma coisa. Ela, até para apaziguar tudo, ela falou, não sou candidata. Então, vocês resolvam quem vai ser candidato. Eu sou uma mulher de partido, também tenho amor ao partido, foi o partido do meu pai e tal. Estou aqui para ajudar e não sou candidata. Aí, quer dizer que ela não pode voltar? Pode. Pode ser que lá na frente, eu imagino, né, não falo por ela, pode ser que lá na frente o governador fale, olha, nós não temos outro nome. Porque ela é um nome que uniria como une a base do governador. Eu ouvi uma coisa ótima hoje de uma pessoa ligada em política e falou, considerando o DNA da Ana Paula, ela vai lá para frente chegar e falar assim, olha,
Eu sonhei essa noite com meu pai e com a minha mãe, dizendo: Ana Paula, continue o nosso legado. Aí, então, por isso que eu quero ser candidata a prefeito. Pois é, quando ela anunciou que fez, a gente falava isso para ela, brincava, né? Falava: Ana Paula, ninguém acredita. Tá todo mundo achando que você está repetindo seu pai. É verdade. Ela ria e falava: gente, mas não é isso, não é isso. Mas o povo tem razão de pensar assim. Então ela viveu, mas ela não tinha outra saída ali. Primeiro porque se ela se lançasse candidata ali, falasse que é candidata, ela estava... Hoje ela já não seria mais, se brincar. Então não era um momento, não é um momento, e aquilo estava criando dificuldade dentro do partido e para o governador também. Então ela se retirou para poder apaziguar a situação, como agora... Fica fora do alvo, né? Fora do radar. Não tinha candidato além dela, como continua não tendo. Gustavo Mendanha ainda alimenta o sonho de que pode ser candidato, mas... Uma questão legal para ser vencida. Tem uma questão legal para ser vencida. Ele foi prefeito 2 vezes, não pode ser uma terceira seguida, mesmo numa cidade vizinha, né? Ele foi... O que ele está contando é que, como ele saiu 2 anos e meio, então isso dá... Configura mas é muito difícil o entendimento mudar e a visão geral é que ele não será candidato. Mas pode ser que seja candidato. Se for, acho que é uma alternativa boa, né? E tem o Bruno Peixoto também tentando ser candidato. E pode ser que a Ana Paula nem seja mesmo e surja um outro nome. Isso não está invalidado. Está muito cedo. Existe um campo aberto para o surgimento. Aí cada um faz a sua estratégia. O prefeito, ele teve um momento que ele estava perdendo ali quase que o controle da Câmara e da própria Prefeitura por conta de divisões internas e também o chamado fogo amigo, né? Nós já falamos aqui. Quem sabe uma equipe amadora também, né? E aí ele estava numa desvantagem. Quando ele fala, sou candidato à reeleição, por mais difícil que seja, que era imaginar isso, ele se empodera. Ele dá uma acalmada e um aviso para todo mundo: ó, eu posso ser candidato. E aí você fica de fora e tudo mais. Um gestor bem avaliado, ele pode levar isso. Íris levava até o limite da paciência de todo mundo. É verdade. Né? O Maguito também sabia esperar. Então, eles respeitavam esse rito. O Rogério entendeu que precisava antecipar. E acho que para ele não foi ruim. Pode não ter sido bom por outras razões, pode ser que venha a ser bom, porque há uma tentativa ali de limpar um pouco a imagem para ele ser candidato, mas para outro não funcionaria a estratégia. O Vanderlan Cardoso, que é um pré-candidato também, na cabeça de todo mundo, ele não se lançou pré-candidato ainda. Não. Ele não é um pré-candidato, todo mundo sabe que ele é candidato. Mas se você perguntar para ele, ele fala: quem sabe, pode ser, eu estou aberto, estou pronto. Por quê? Porque também não é hora de... Vai levar tiro agora antes. Né? O único que se apresentou como pré-candidato e já estou pronto, os 2 que se apresentaram, são os da base. O Gustavo e o Bruno Peixoto. Eles se apresentaram e já estão aí todos assanhados, né? Como pré-candidatos. A base... Gustavo Gaia, que é citado como um possível candidato na base bolsonarista, até agora também não falou se é ou não é. Está quieto no canto dele. Né? Quem mais são os candidatos? Que a gente vai Adriana Costa. Adriana Costa também. Né? O PT quer que ela antecipe. Pode ser que ela antecipe, até que seja agora para outubro, novembro, ela antecipe. Mas aí também é dentro de uma estratégia nacional do partido. Não é nenhuma decisão pessoal dela. Há um pedido, uma orientação para que ela lance. Vamos ver se lança mesmo, se já se apresenta como candidata. Aí é uma estratégia definida, cada um faz a sua. Né? Quem está no poder, para mim a regra, o resto é exceção, a regra faz como o Íris,
faz como o outro, leva até o limite da paciência de todo mundo. Não sei, estou pensando. Quem sabe? Mas esse era o Íris, que ele tinha esse carisma, que ele podia levar até o limite da paciência. Uma pessoa que não tem esse background dele, provavelmente não conseguiria chegar nesse ponto dele. Olha, isso também é relativo. Se a gente pegar a eleição, né, o processo político de Aparecida, aí já vai dentro do que você está falando. O prefeito já se apresentou como pré-candidato à reeleição e o adversário mais direto e que lidera as pesquisas lá, que é o professor Alcides, também já se apresentou e não só apresentou, como no final de outubro vai fazer um lançamento da pré-candidatura dele. Ali o processo está bem adiantado. Agora, Trindade, senador Canedo, os prefeitos também estão em pré-campanha aberta. Eles já se apresentaram como pré-candidatos. A gente está vendo uma mudança no processo. E aí vem a questão do ciclo. Cada ciclo, ele requer um jeito também, um comportamento. Acho que isso daí vai mudar. Tanto o que você está falando, quanto o que é a minha visão, ainda é um processo em andamento. Isso não tem muito a ver com a mudança do processo de comunicação? Tem, que mudou bastante, é verdade. Porque você podia deixar... Primeiro são duas coisas, né? A gente vem colocado por um ciclo de lideranças muito fortes. Em qualquer cidade. Né? A gente pode tirar qualquer cidade do interior de Goiás do bolso e a gente vai recordar quem são os agentes políticos que isso com o tempo isso está se perdendo. Algumas cidades não é só uma situação de Goiânia. Não, eu acho que é mais do que um processo de comunicação. É também comunicação, mas é um processo que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, o tempo. É um tempo de muita ansiedade. Né? Você toda hora olhar no celular, você quer correr com as coisas, quer respostas mais rápidas, né? Parece que está todo mundo ansioso. A ansiedade é uma das doenças que que a gente vê crescer, né? E nessa ansiedade, a comunicação, ela só potencializa. Outro dia eu estava conversando com um colega também, e ele contando o seguinte: olha, na cidade tal, o cara já está querendo criar um processo para escolher o vice dele. Nossa. Falei, gente, não tem nenhuma candidatura, o cara já está escolhendo o vice, né? Então, o vice, muitas vezes, é a última coisa que se escolhe, porque é dentro... Rogério Cruz foi escolhido ali na Bacia das Almas, no final de uma negociação. Não, o cara já é candidato na cabeça dele e já quer definir o vice. Para quê? 1 ano de antecedência? Daqui a pouco ele nomeia o secretariado já. Isso também acontece. Essa é uma situação que ela tá sendo posta, né? E a gente tem que avaliar o que é que fica essa lógica da antecipação é algo que preocupa. Existe uma ansiedade porque a campanha é muito curta, a campanha oficial é muito curta, e as pessoas tentam trazer essa discussão para desde já. Por quê? Porque se você tem que construir teu nome hoje, isso leva muito tempo. Aliás, a gente não sabe nem como é que tem que ser feito. Não, a gente vê situações assim engraçadas, né? De interior, né? Algumas cidades do interior. A gente vê as redes sociais, o peso que tem, a quantidade de bons profissionais que tem aqui em Goiânia, né? Tem em Anápolis. Aí você vai para uma cidade de 5 mil habitantes, um candidato não sabe nem o que é rede, como é que funciona direito, né? Ele ali não tem na política,
e não tem profissional na cidade para fazer, e ele não sabe o que que faz porque precisa de rede social, e ele botou na cabeça que sem rede social Ele não vai ser ele eleito. não vai ser eleito. Isso eu tenho visto. Aí você fala, não, contrata um profissional bom em Goiânia, ele faz o trabalho. Ele fala, não, ele tem que ser da minha cidade. Mas por que tem que ser da cidade? Né? Então, virtual. ele não compreende nem o processo. Essa eleição tem esses aspectos assim também bem curiosos, né? Como eu acho que nós aumentamos, eu não sei se aumentou a demanda de pesquisa lá para Groupon, torço para que tenha aumentado, mas porque eu estou vendo pesquisa, antigamente aqui em Goiânia você tinha candidato que fazia pesquisa fazia campanha com a pesquisa do adversário, porque ele não tinha coragem de pagar uma pesquisa. Agora não, nos Pesquisa últimos... de jornal. Nos últimos 3 meses eu vi 3 ou 4 Quali em Goiânia e já vi umas 5 também pesquisa, desde pesquisa de instituto que merece credibilidade, até outros que estão tentando aí se estabelecer. Então, as coisas vão mudando também. Pesquisa ganha eleição? Não, pesquisa não ganha eleição. Mas ajuda. Mas ajuda. Mas a falta de pesquisa faz perder a Mas eleição. a falta de pesquisa faz ele perder a eleição. Muito obrigado. É isso mesmo. Eu acho que Nós 5 horas. conversamos muito sobre muita coisa. O vacilo criou um brilho especial aqui na coisa. É bom, vai Foi puxando, O que deu, né, Vitor? puxa um fio. Eu acho que está bem, que os assuntos foram bem selecionados. Tá bom? Foi bom. Não Caiu. quero alongar mais. Temos. Tá bom, né? Era 2 horas de gravação. Não, eu só Já estamos se felizes. leia, eu tenho... Não, eu acho que já é bom encerrar. Assim, não tem problema, a gente estende. Pode cortar. Aqui é aluguel? Sim. O espaço? Sim, sim, sim.